Sou professor de Constitucional e Processo Civil da PUC São Paulo e do Instituto Brasileiro de Direito Público do Distrito Federal. Bom, ela pediu para eu falar para vocês sobre o que é a Constituição de 88 aqui no Brasil e sua importância básica, assim. Primeira coisa, o Brasil ele é considerado uma democracia constitucional. O que significa isso? Ele, vamos dizer assim, ele se inspirou nos modelos europeus de construir uma democracia a partir de uma coisa chamada Constituição. A nossa Constituição de 88, ela é uma resposta democrática para um período de exceção que vivíamos na época, que era a ditadura militar. Para redemocratizar o país, foi criada uma Constituinte em 87, para promulgar a Constituição de 88, que é a Constituição democrática que rege as relações que nós temos hoje. O que seria a Constituição, de uma forma bem didática? Ela seria um contrato social. Ela é um contrato que regula a relação do poder público com o particular e do particular com o próprio particular. E para isso, para uma Constituição ser considerada democrática, ela tem algumas características fundamentais que basicamente todos os países democráticos possuem, que é uma separação de poderes, ou seja, os poderes são independentes e harmônicos entre si, o executivo, que administra o país, o legislativo, que produz as leis do país, e o judiciário, que aplica as leis do país. Junto com os três poderes, ela também institui a forma de governo, que no Brasil se organiza o poder público por meio de federações, por meio de uma federação, ou seja, os Estados-membros, né, que são os estados que a gente conhece, mais o Distrito Federal, compõem a União Federal dos Estados brasileiros. E, o mais importante, a Constituição estabelece, seja no artigo 5º e no artigo 6º, os direitos fundamentais e sociais. Ou seja, aqueles direitos que não podem ser alterados, não podem ser ignorados pela sociedade nem pelo poder público e não podem ser suprimidos, que são basicamente a igualdade, a liberdade, a propriedade e aí as suas derivações, que é a liberdade de expressão, liberdade religiosa, não discriminação por questões raciais, por qualquer outra modalidade, por gênero, nem qualquer tipo de espécie. Então, o que acontece? Então, no Brasil, a nossa Constituição, ela cria, vamos dizer assim, os mecanismos fundamentais para a gente poder pensar numa sociedade democrática. Os mecanismos majoritários, que são basicamente o quê? O sufrágio universal, que nunca pode ser alterado, ou seja, todos podem votar no Brasil, todo brasileiro pode votar, sufrágio universal, e a legalidade, leis democraticamente aprovadas. Essa é a dimensão que a gente chama de dimensão majoritária da democracia, que é o quê? Leis aprovadas por uma maioria democraticamente eleita. Só que uma democracia completa hoje, ela não se faz só por mecanismos majoritários, ela também se faz por mecanismos contra-majoritários, que é o quê? A proteção de minorias. Como que você protege minorias? É aquilo que eu tinha falado sobre direitos fundamentais. Então, o que é você ter um direito fundamental? É você ter uma coisa chamada um trunfo contra a maioria. Então, se eu tenho uma liberdade religiosa como direito fundamental, mesmo se a minha religião for minoritária, eu tenho que ter assegurado o meu direito de ver ela protegida. Por quê? Porque a maioria não pode esmagar o direito da minoria. Então, a democracia hoje é essa convivência entre regras majoritárias com regras contra-majoritárias. E as regras contra-majoritárias é o Poder Judiciário o último guardião delas. Então, no exemplo banal, quando a gente vê na mídia a sociedade querendo linchar alguém que cometeu um crime, o Judiciário tem que garantir para essa pessoa o devido processo legal, que é um direito fundamental, a defesa que todo cidadão tem. Então, nesse embate de maioria, de regras majoritárias e contra-majoritárias, se constrói e amadurece um regime democrático, com tolerância e respeito ao próximo. Muito obrigada, Jorge. Você pode só dizer para eles que é uma coisa importante, por que a gente chama ela de Constituição Cidadã? O nome dela, esse subtítulo? A nomenclatura Constituição Cidadã é principalmente atrelada ao fato dela ser uma Constituição de redemocratização, a Constituição para superar um momento de exceção. Por isso que ela tem um artigo 5º, talvez em termos textuais é a Constituição muito provavelmente mais generosa do mundo. Ou seja, você tem um artigo 5º que prevê inúmeras garantias e seus desdobramentos, coisas que outras constituições colocam em cláusulas muito mais resumidas. Só que no Brasil, como a gente, para superar um estado policialesco de exceção, precisava explicitar todo o conteúdo dessas garantias. E mesmo assim, passados 30 anos da Constituição, apesar de ter melhorado muitas coisas, a gente ainda está muito distante de uma efetiva consolidação democrática, né, para garantir tudo aquilo que a Constituição estabelece como direitos e garantias do cidadão. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente.